Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esse nosso canal que é o Conversa com Chá by Neto. E hoje eu trago para vocês a presença da minha amiga lá da faculdade, a Luciana. Ela que é mãe de 2 filhas, é esposa e agora está num novo desafio da vida dela, que é a faculdade. E ela vai contar um pouquinho da vida dela aqui para nós a partir de agora. Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, Neto, muito obrigada pelo convite, muito feliz, né? Desejar nesse dia 8 de março, um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão nos assistindo e para as mulheres especiais da minha vida, minha mãe, minha sogra, minhas filhas. E vamos lá para mais um desafio, Neto. Isso mesmo. Agora, Luciana, me conta aqui para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, quem é a Luciana? Olha, a Luciana é uma metamorfose, é uma mutante, né, que está sempre em busca de se transformar, de se autoconhecer. É uma pessoa dedicada hoje, uma pessoa que tem um conhecimento legal sobre si mesma, mas que nem sempre foi assim. É uma pessoa sonhadora, mas com os pés no chão, que acredita sempre no melhor, que consegue normalmente ver o lado bom das coisas. E uma pessoa que é resiliente também, que já passou bastante coisa nessa vida, mas que cada vez que as dificuldades vêm, ela consegue se levantar, consegue enxergar seus erros, consegue pedir ajuda, né? E consegue dar mais um passinho em busca do que a gente quer, que é encontrar um pouco de felicidade, estar bem consigo e com os outros. Mas me conta um pouquinho da tua trajetória, como foi no início? Tu não é natural de Brusque, né? Como foi tua história, tua vida? De onde tu viestes? Bom, a história é um pouquinho comprida, né? Eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo. E praticamente só nasci lá, né? Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos, sendo que o meu pai tem 2 filhas do primeiro casamento, com bastante diferença de idade, bem mais velhas, e eu e meu irmão que somos filhos da minha mãe, do mesma mãe, mesmo pai, que temos 1 ano e meio de diferença. Então de lá eu vi, o meu pai, ele era analista de sistemas, ele já é falecido, e ele implantava na época a informática, informatizava as empresas que estavam começando nessa época. Então lá em São Paulo ele fez muito, trabalhou em algumas empresas como Johnson & Johnson, Banco Itaú, Sica, e ele veio transferido para uma empresa chamada, na época, Bung, Alimentos em Gaspar, que hoje acho que é a Seara, Sadia, ali em Gaspar. Depois era Ceval na época, depois virou Bung. E dali depois ele veio informatizar as empresas daqui de Brusque, a Schlesser, né, principalmente, foi onde ele trabalhou até se aposentar. Então, por conta do serviço do meu pai, nós acabamos vindo para em Brusque. Isso era ano de 1986, nós viemos para Santa Catarina, e em 89 nós já estávamos em Brusque. E Brusque era uma outra cidade. Brusque era uma cidade muito, não que seja muito grande hoje, né, mas era uma cidade muito pequenininha. Então foi um desafio, né, para os meus pais, né, saírem, porque meu pai trabalhou na Grande São Paulo, trabalhou em São Paulo, né, desafio mesmo, de sair da cidade grande para o extremo interior, né. Mas para mim não, porque eu vim muito pequena. Eu digo que eu sou brusquense de coração, né? A minha cultura é total daqui. Chegou aqui quantos anos? 4 para 5 anos em Santa Catarina. É brusquense. Então, toda a minha vida eu vivi aqui, então me considero realmente brusquense. Aí vocês chegaram aqui, aí tu já foi para a escola, o que aconteceu? Eu frequentei o jardim de infância lá em Gaspar ainda, com 5 anos, quando eu fui para a escola. E com 6 anos eu vim para o pré, aqui num colégio chamado Divina Providência, que é o jardim de infância do Colégio São Luís hoje. E depois, para o ensino fundamental, fui estudar no Colégio São Luís. Tá bom, então e depois que tu fez essa primeira introdução à escolar lá no Gaspar, depois no São Luís, depois o que aconteceu? Teu ensino médio? Então,
A nossa família teve um episódio peculiar onde houve uma falência financeira ali no meio da minha adolescência. Porque antes a tua família era bem de vida, né? Não eram ricos, mas tipo... Mas tinha uma estabilidade financeira bem boa. O meu pai acabou se aposentando por tempo de trabalho, com uma aposentadoria não salário mínimo, mas também não é nenhuma aposentadoria gigantesca. E a minha mãe resolveu abrir, Brusque fervia em lojas de confecção nessa época. Sim. A Rua Zambuja era onde é como se fosse Fips Stop Shop hoje. Lá via gente do Brasil inteiro para comprar nas confecções daqui. Que era mais barata, né? Isso. Era um mini Brás, né? Para entender. E muita gente quebrou em Brusque nessa época e a minha família foi uma dessas. O meu pai abandonou a profissão para investir nesse sonho da minha mãe. Abrimos confecção, abrimos lojas, chegou a ter 3, 4 lojas e a Rua Zambuja inteira quebrou. Teve gente que conseguiu se reconstruir e ir na onda, ir lá pro asfalto, para Antônio Raio, para onde migraram as lojas, e teve gente que não, e nós na época não conseguimos. Isso tinha um custo muito alto, sair de lá para... Isso. E outras coisas também, foi muito mal elaborada essa rua. Ela não cresceu com planejamento, sabe? E dali eu mudei de colégio, né? Eu passei a estudar num colégio estadual, isso em meados da adolescência, ali 12 anos, no ensino fundamental 2, eu chamava de ginásio, a gente chamava de ginásio na época, e lá eu comecei a ser uma adolescente problema. Eu era o terror dos professores. Mas tu sabe qual foi o motivo que te levou a ser essa adolescente problema? Eu acho que sim, que cada um reagiu de uma forma, eu e meu irmão. De repente nós passamos de crianças a pré-adolescentes, adolescentes, que tínhamos tudo, na hora e como queríamos, né, falando financeiramente, para não termos quase nada, né? E essa reação, e também houve a separação dos meus pais, logo em seguida. Meio tempo ainda. Isso. Eles demoraram para se separar de fato, mas já não viviam bem, né? Mas foi devido a esse fato da... Teve outros fatores, mas só que isso influenciou muito, essa queda financeira. E cada um lidou de uma forma. Então, tipo assim, eu nunca culpo meus pais ou qualquer coisa que tenha acontecido na minha vida. Na verdade, foram fatores externos. Eu escolhi reagir dessa forma. Sim. Eu reagi dessa forma. Também você não tinha maturidade, né? Não. Mas o meu irmão também não tinha e não reagiu dessa forma. Depende. O meu irmão era o mais CDF da escola. É como assim, você reage a um assalto, cada um reage de um jeito. Exatamente. Né? Então, cada um reage de um jeito. Eu acabei reagindo. Atenção. Hoje eu enxergo assim, ó, como toda criança, adolescente precisa de atenção. Como você vai ganhar essa atenção? Meu pai precisava cuidar da minha mãe precisava cuidar do meu pai, porque os dois estavam em crises. O meu irmão ganhava atenção tendo um ótimo rendimento na escola e sendo um excelente filho. Eu não poderia competir com ele. Então eu fui competir ao contrário, ser uma péssima filha e uma péssima... Para chamar a atenção. Hoje eu tenho consciência disso. É claro que lá com 12, 13 anos ninguém tem consciência disso. Sim. Né? Então eu acabei abandonando a escola aos 14 anos de idade. E eu aí? estava na 8ª série do ensino fundamental. Na época era o último ano, hoje tem o 9º ano, mas naquela época era metade. Tipo, faltavam 6 meses para eu concluir o ginásio. Que era até 8º. Isso, que era até a 8ª série. E dali eu fui viver a minha vida praticamente. Eu me afastei da minha família. Tu saiu da casa dos teus pais? Não com 14 anos, mas logo em seguida eu me relacionei, logo em seguida eu engravidei, logo em seguida eu teve minha filha, eu casei e fui ter a minha vida. Mas tu estava na escola, só pra gente entender melhor. Tu estava na escola com 14 anos, aí tu saiu da escola e já estava namorando com essa pessoa? Não, eu não estava namorando com a pessoa que eu fui engravidar depois. Foi depois de quanto tempo que você conheceu essa pessoa? Aí eu já tinha 18 anos. 18, já era maior. 18 anos. Aí com 18 anos você conheceu ele na casa dos seus pais ainda? Sim.
E daí você engravidou e saiu da casa dos seus pais? Não, mas antes de sair da casa dos meus pais, eu já havia saído das casas dos meus pais e morado com outra pessoa, mas de qual eu não tive filhos. Voltei para casa dos meus pais. Aos 18 anos, eu conheci o pai da minha filha, engravidei da minha filha e não ficamos juntos. E eu casei logo em seguida com uma pessoa que não era o pai da minha filha e tive um casamento mais longo. E depois desse casamento, o que aconteceu? Depois desse casamento que também não deu certo, eu não vou dizer que não deu certo, porque um casamento que tu fica... Durou quanto tempo? 7 anos casada... Não é vai uma dizer história, né? Não vai dizer que não deu certo, né? Aí falando um pouco da minha jornada de como criar a minha filha, né? Eu e o meu marido decidimos que a gente queria morar na praia. E fomos morar na meia praia. Passamos 4 anos lá, se não me engano. E uma forma que, antes de irmos para lá, aqui no Senac, eu fazia alguns cursos. Aí eu fiz um curso de cabeleireiro. O primeiro curso que eu fiz foi de depilação. Mas era depilação curso com mel. pago? Pago. O Senac era tudo pago na época. Aí fiz o curso de manicure e fiz o curso de cabeleireiro. Mas não tinha... Intenção de trabalhar? Não tinha exercido. Até tinha intenção. E aí quando nós fomos morar na praia, eu decidi trabalhar num salão como depiladora, que era o que estavam precisando. E como cabeleireira, eu não tinha experiência. É totalmente diferente você fazer um curso do que você trabalhar. Sim. Né? A prática, né? A prática, né? E nesse salão, houve a oportunidade de eu estar comprando esse salão. Porque a dona queria vender e porque eu estava lá no momento e pude comprar. Então foi ali onde eu acabei me aperfeiçoando, porque ela ficou ainda ali, fui tendo oportunidade de trabalhar com tudo com ela, né? Me especializei em mechas e em alisamentos. A única coisa assim que eu não me especializei era em corte, né? Porque corte é muita experiência e ela tinha uma profissional de corte e eu continuei com essa funcionária para mim, e as meninas da unha também, sei fazer unha, mas não me especializei, não pratiquei, porque aí eu tinha as 3 meninas que faziam, e eu ficava mais na parte de química mesmo. E foi uma oportunidade de eu poder criar a minha filha, né? Eu tinha o meu apartamento aqui em Brusque, que eu moro até hoje, eu alugava ele, e alugava lá uma casa, onde na frente era o salão e eu morava atrás. Nessa época, meu pai já havia separado da minha mãe e veio morar comigo. Meu pai morou até falecer comigo. E nessa época também, eu me divorciei. Depois de 7 anos de casado, eu me divorciei. Então, ficamos morando eu, meu pai e a minha filha, que quando fomos para lá devia ter 5 anos, 4, 5 anos. E até onde meu pai faleceu, e com o falecimento do meu pai e com o crescimento também ali da meia praia, Itapema, o dono da casa vendeu para construir. Era uma casa antiga onde eu pagava um aluguel teoricamente barato para o local, ali próximo da Avenida Nereu Ramos. Com o mesmo valor do aluguel aqui de Brusque, eu pagava lá e sobrava. Hoje não existe isso. Sim. O valor de lá é imensamente maior, sabe? E eles destruíram essa casa para construir uma quadra inteira com um condomínio gigantesco. Então, eles iam fazer... Não, era o meu, a padaria, a farmácia, não era só a minha casa que não foi... Entendeu? A quadra toda ele comprou. Ele vendeu. E nisso eu acabei voltando para Brusque após o falecimento do meu pai. Eu não esperei. E eles avisaram que dentro de um ano eles iam fazer isso, que eu teria que sair ou alugar outra coisa com eles mesmo, pessoal da imobiliária. E eu acabei, acho que 6 meses antes disso acontecer, acabei saindo. E vou retornando a Brusque, onde eu ainda tinha minha mãe e meu irmão que moravam aqui. Retornando a Brusque, solteira, né? Eu logo me relacionei com outra pessoa e passei mais 10 anos casada. Mas aqui você trabalhou como cabeleireira ou não? Não. Aqui você veio para morar? E nesse relacionamento foi aonde eu menos me expressei,
onde eu mais me anulei como pessoa, como mulher, né? Onde eu estive muito... Você veio fragilizada de lá para morar aqui em Brusque? Sim, sim. Então deve ter sido essa razão. Uma carência, né? E também, como eu digo, esse relacionamento também não é que não deu certo, mas hoje eu enxergo como um livramento. Sim. Né? Mas quando a gente não tá com a autoestima muito boa, não, né? Aí já atrai... tudo que vier, né? A gente acha que é bom. Mas não é. Já passei... E qual foi o momento que deu essa virada de chave, assim, que você falou? Não, depois de tanta coisa que eu passei, essa sou eu agora. Eu tomei posse dessa mulher que eu sou hoje. Eu sou empoderada. Eu posso, eu consigo. Qual foi o momento que teve essa virada de chave na tua vida? Foi após o meu segundo divórcio. Aqui em Brusque? Aqui em Brusque. Foi após o meu segundo divórcio, onde eu tomei conhecimento de que eu precisava me resgatar. Que eu precisava encontrar em algum lugar essa mulher que consegue sim sobreviver. Eu fui trabalhar de empregada doméstica na casa de uma comadre minha. Mas você, em algum momento no passado, você já se sentiu assim empoderada ou você só se descobriu depois que você era capaz? Eu tinha essa autoconfiança na adolescência. Sim. Eu tinha. Aí você perdeu, em algum momento você perdeu. Isso, eu me abafei. Essa autoconfiança já era nata de mim. Eu fui uma criança que falava, quem vai cantar o hino da bandeira? Eu já estava lá em cima cantando. Quem vai declamar o versinho hoje? Eu já estava lá em cima do palco. Né? Porque na adolescência, né, na escola, em se destacar. E aí tu se anulou por quantos anos? Olha, foi bastante. 20 anos? É porque assim, esse empoderamento financeiro e profissional eu também tinha na época que eu estava solteira lá no salão, lá na praia. Sim. Porque lá eu era uma mulher autônoma, sozinha. Sim. Né? E tá tudo certo. Só que eu também tive um episódio que quando meu pai ficou doente, ele faleceu de câncer, eu cheguei a 111 quilos. Então, apesar de eu ter um empoderamento financeiro, autonomia, né? Eu não tinha um empoderamento feminino, porque respeito todo e qualquer corpo, todo e qualquer corpo tem o direito de ser belo e de ser apreciado, mas eu não me sentia bem com o peso que eu estava. Então também teve isso. Quando eu me separei Mas tu ficou depressiva quando teu pai faleceu, foi isso? Eu não digo que eu cheguei a ficar depressiva. Mas foi o início de uma tristeza profunda, algo assim. Eu fiquei muito triste, com certeza, né? Mas eu acho que eu lidei de outras formas, eu busquei outras fugas. Né? Nessa época também o meu irmão havia se separado e veio morar um tempo comigo, até ele casar novamente. E nós vivíamos em festa, bebedeira, sabe? Fuga. Vocês tinham mais ou menos quantos anos nessa época? 25 meu pai morreu, eu acho que eu tinha. E o meu irmão 27. Bem na juventude, né? Só que eu já fui, antes eu tinha uma certa responsabilidade, uma vida adulta muito cedo. Sim. E ali parecia uma adolescente, eu e ele, mas foi um período muito curto. Uma adolescência tardia. Isso, só que foi um período de 6 meses. Porque eu logo encontrei outra pessoa e casei novamente. Mas é essa pessoa que tu estás até hoje? Não, que aí volta, isso lá com 25 anos, né? Eu encontrei a pessoa com 26, sei lá, não lembro direito agora, mas... E tu ficou quantos anos com essa pessoa? 7 anos também. 7 anos também. E quando eu me separei a segunda vez, não, porque aí, eu tava num corpo que eu achava legal, eu fui trabalhar, né, que eu não trabalhava fora, eu fui trabalhar, eu tinha minha autonomia financeira novamente, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, né, eu me achava, olhava no espelho e dizia, beleza, tá legal, sabe? E então eu fui me resgatando. E aonde eu acho que nesse ponto que eu cheguei, que aí foi onde eu encontrei uma pessoa legal. Sim. Porque eu estava legal. Sim. Isso influencia total, né? Entende? E que é a pessoa que eu estou junto até hoje há 7 anos. Faço 7 anos agora, dia 10 de março. E... Aí você conheceu essa pessoa
E depois de quanto tempo vocês tiveram um filho? Porque você teve um filho com ele, né? Uma filha. Isso. Depois de quantos anos? O meu marido, a gente se Da outra. A gente se conhece desde os meus 14, 15 anos. Ele é brusquense, então? Ele é de Blumenau, mas veio pra Brusque muito pequeno. Também. Então, tipo assim, também é brusquense de coração. Vocês estudaram juntos? Só nasceu. A gente é amigo, a gente não estudou juntos, mas a gente é amigo de adolescência. A gente já se conhecia. E a gente foi um reencontro. A gente nunca teve interesse um pelo outro no passado. Nós éramos amigos mesmo. Eu era amiga da ex-mulher dele. Ele também teve um casamento de 16 anos. Ele tem um filho que hoje tem 15 anos. E eu já tinha, quando a gente estava junto, a minha menina tinha 16 anos. E ela morava contigo? Sim. Sempre morou contigo? Sempre morou comigo. E a Mana, da Laura, nós nos conhecemos em 2017. Nos reencontramos em 2017 e em 2019 a Laura nasceu. Então foram 2 anos depois que nós já estávamos juntos. E foi uma coisa muito rápida, não foi que nem os outros namoro e tal. A gente se encontrou em rede social. Convidei para vir aqui em casa comer um cachorro quente. Estávamos eu, minha mãe, a minha filha mais velha. Ele veio com o filho dele, que passava finais de semanas alternados com ele. Ainda é assim até hoje? Com o filho dele? O menino na época era criança, hoje o menino é adolescente e eles se veem quando eles querem. Não tem mais aquela regra. Não. Que bom. Porque na época ele tinha 6, 7 anos, então tinha que ser uma coisa. E você. Aí depois você engravidou com quanto tempo junto com ele? Quase 2 anos. Vocês ficaram 2 anos juntos? 1 ano e pouco, que ela nasceu em 2019. Em 2017 a gente ficou. Aí depois você 1 ano e pouco, né? Que aí tem mais o tempo da gravidez. E ela tem quantos anos agora? 4. 4 anos. 4 anos. E como foi essa situação de ter uma filha adolescente e depois ter uma filha pequena, um bebê em casa? Olha, não foi fácil, tá? A minha filha mais velha, ela foi filha única por 17 anos. São 17 anos de diferença. Falando, eu sou a única, eu sou a princesa da casa. Exatamente. E vai ser assim pra sempre. E hoje que eu vejo ela mais emocionada e mais apegada a Laura, né? Que a Laura é a pequena. Porque no começo, é claro, né? Houve ciúmes, mas nada assim, nada. A minha filha mais velha sempre foi muito tranquila de lidar. Muito tranquila, nunca tive assim nada, sabe o que falar dela. Porque nunca me deu problema. Então, tipo assim, a gente vê, sabe, que ela tinha ciúme, falava, mas não que ela tivesse alguma atitude hostil, alguma coisa. E pra mim foi uma coisa muito diferente, mas boa, porque eu não pude curtir a minha gravidez quando eu engravidei lá na adolescência, né? E essa gravidez foi muito curtida, foi muito maravilhosa, apesar de ter sido uma gravidez de alto risco. Eu sou uma pessoa diabética, né? Eu tive que largar isso tudo novamente, dessas precariedades que ocorreram, mas foi uma gravidez assim, de se sentir amada, de se sentir desejada, de se sentir protegida, sabe? O papel fundamental ali do meu marido foi... Tanto que eu tenho vontade de estar grávida novamente, não quer dizer que eu vou. Sim. Sabe? Eu tenho saudade, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Uma lembrança boa. Estar grávida. Mas aí você deixou de estudar naquela época, aí voltou a estudar em que ano novamente? Eu voltei a estudar quando, nessa fase que eu me divorciei e que eu tomei posse de mim novamente e conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, onde essa pessoa maravilhosa me incentivou muito. Essa que você está com ela hoje? Sim. O meu marido me incentivou muito, ele na época estava fazendo faculdade tardiamente também, porque ele é mais velho que eu, e me incentivou muito a voltar a estudar. E foi onde eu voltei e engravidei. E aí E estava em qual fase do estudo? Eu estava... Eram quantos anos? Era EJA? Não, é SEJA. Eu fiz o SEJA, que é do Estado, é o Centro... Educação de Jovens e Adultos. Centro Educacional de Jovens e Adultos. Sim. E ele
eu estava fazendo o ensino médio, porque voltando só um pouquinho atrás, a gente vai para frente e volta para trás, só para o pessoal poder entender. Eu parei na 8ª série, na metade da 8ª série, então faltava meio ano para eu finalizar o ensino fundamental. Sim. E tinha que ter 15 anos para fazer, hoje acho que é assim ainda, para fazer o fundamental. Então eu esperei fazer 15 anos, que logo eu já fazia 15 anos, e aí eu tive que fazer tudo em supletivo. Eu fiz 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série por conta desses 6 meses, que é assim que funcionava na época. E concluí ali rapidinho esse fundamental. E fiquei nisso. Em quanto tempo esse fundamental? Foi muito rápido. Em 6 meses? Mas aí passou, estou falando de 15 e agora estamos falando de 35. Sim. 15 anos depois. 20 anos depois. 20 anos. 15, 35. 20 anos depois, eu volto para o SEJA para então fazer o ensino médio. Na época, segundo grau. Eu terminei lá atrás e fiquei esse tempo todo fora de escola, fora de qualquer tipo de estudo. Fiz cursos, né, técnicos. Porque você tinha o ensino o fundamental na época, que alguns cursos permitiam. Hoje acho que tem cursos que nem permitem mais. Não, curso técnico permite. Alguns permitem com técnico fundamental, permite, mas tem alguns que exigem o ensino médio, né? Tem alguns. É verdade. Alguns exigem ensino médio. Mas enfim, aí lá 20 anos depois, aí sim eu voltei para o SEJA para fazer o ensino médio, que ao invés de levar 3 anos, leva 1 ano e meio. Mas eu parei também, porque aí durante a gravidez poderia continuar numa boa. Mas aqui no SEJA de Brusque são escadas. E o médico chegou num ponto que ele proibiu. Eu tive uma perda de sangue no começo da gravidez e ele exigiu repouso absoluto até o final da gravidez. Então eu não poderia estar subindo as escadas. Então eu terminei aqueles módulos, aquelas disciplinas, aqueles componentes curriculares que eu estava fazendo durante aquele semestre, porque é por semestre. E aí os professores foram muito bacana comigo, me mandaram atividades para casa, meu marido ia até lá, pegava as atividades, eu fazia em casa, meu marido levava de volta, e eu consegui concluir aquele semestre algumas disciplinas, que se eu não me engano foram biologia, inglês, química, eu não vou lembrar, e mais duas. Essas eu terminei dessa forma. E quando a Laura nasceu, aí eu voltei com o gás todo. Pra terminar, aí faltava 1 ano. Depois de quase 9 meses. Isso. Aí eu retornei e realmente aí eu acabei concluindo. Em qual ano tu concluiu? Que ano que nós começamos a faculdade? 2022. Então, aí eu acabei a faculdade, o ensino médio em julho de 2022. E entrei na faculdade em agosto de 2022. Eu terminei em julho porque ficou me faltando educação física. Eu terminei todas em dezembro de 21 e fiquei 6 meses fazendo uma disciplina, indo em uma aula só. E aí em Mas agosto, gente, quando tem que ser, né, as coisas acontecem, né? Porque aconteceu de uma forma mágica, assim. Acabou, já começou a faculdade, já surgiu a oportunidade na faculdade e tu já agarrou essa oportunidade. E como é a tua vida, assim? Tu já se imaginava antes de fazer uma faculdade e depois dos 30 anos entrar na faculdade? Como foi essa história pra ti? Como é que tu se vê na faculdade? Olha, eu na verdade, durante um período, eu não imaginava mesmo, sabe? Pra mim era uma coisa assim... Não tinha nem vontade. Sim. Sabe? Não tinha nem essa perspectiva. Era uma coisa tão longe pra mim, sabe? E não é questão de tão longe de realidade social. De cabeça fraca mesmo. Sim. Né? Porque... Tu passou pelaquela fase que as pessoas falam assim, você não pode, você não consegue, faculdade não é pra mim. Tu passou por essa fase? Eu não, porque assim, a minha realidade foi um pouco diferente da grande maioria. A grande maioria tem assim, eu sou o primeiro da minha família a se formar, eu sou a única da minha família a não se formar. Eu sou a única do meu círculo de convivência sem ter uma graduação.
Então, eu não me formei porque eu não quis. Eu não me formei porque eu me sucumbi à pressão de que não era necessário ou de que eu não conseguir criar a minha filha e estudar, né? E dar conta da vida, né? Então, eu não passei, foi uma coisa mais minha, não foi uma coisa externa. Porque oportunidade eu tive. Sim. Né, oportunidade de se eu quisesse mesmo, com certeza eu teria feito uma graduação há muito mais tempo. Há muito mais tempo, né? A nossa realidade aqui na nossa região, ela mudou muito também, né? O meu irmão diz assim, ó, na época dele, por exemplo, não tinha curso aqui. Não tinha? Não tinha curso. Qual foi o ano que ele morou aqui em Brusque? Que ele se formou? Sim. Vamos ver lá. O ano, ele se formou, entrou com 17, 18, 19, 20. Ele se formou com 20 anos. E o meu irmão tem 42 anos. Há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Isso. Há 22 anos atrás, a Unifeb tinha pouquíssimos cursos. Mas pouquíssimos mesmo. Né? E se tu quisesse fazer qualquer faculdade um pouco mais diferente, tu teria a FURB de Blumenau e a Univale, que tinham algumas alternativas. Ou Florianópolis, né? Mas aí já fica... É mais longe. A Florianópolis, normalmente para tu entrar, é muito complicado, né? Uma federal. E teria que morar lá. Exatamente. E aí o custo de vida é altíssimo. Tu não paga uma mensalidade, mas o teu custo de vida é o valor de uma mensalidade particular aqui no Vale do Itajaí. Sim. Né? Então... Mas enfim, né? Só falando que eu não tinha essa ideia, né, de voltar, e esse pensamento de estudar é graças aos professores. Os professores do SEJA, os professores do SEJA viram em mim potencial que eu não via mais, que eu já soube que eu tinha, mas que estavam adormecidos, porque eu não praticava nada de estudo, de leitura, de trabalho, nada da vida acadêmica. E aí a gente vê assim, depois de tanto tempo, como é que eu vou me reinserir nisso? Sim. Né? E eles enxergaram esse potencial e começaram a me hiperestimular. Eu tive professores que faziam atividades diferenciadas para mim, que enquanto ele estava ensinando a pessoas a somar, multiplicar e dividir, ele estava dando equações exponenciais para mim. Então, eu tive professores que pediam o trabalho completo, como é um trabalho acadêmico, para eu entregar, mas as outras pessoas, esse é o olhar individual, que né, podiam entregar uma folha arrancada do caderno e escrito à mão. Esse é o olhar que todo professor deve ter para os alunos, né? Olhar exatamente. É individual, não olhar para o aluno como se ele é único, né? Sim. Então o professor tem que ter esse olhar, e os teus tiveram esse olhar, né? Exatamente. E eu tive o último professor, que eu fiquei 6 meses tendo só aula de educação física. Esse professor, através dele, que eu fiquei sabendo dessa oportunidade de estar vivenciando ali a bolsa da Unifeb e de estar tentando, né, uma vaga para conseguir uma vaga no curso de pedagogia. Então, através dele, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí de casa, fui lá no SEJA pegar o meu certificado de conclusão e levar lá na secretaria da Unifeb, fazer minha tentativa, né, que tinha que levar o histórico escolar para ver se conseguia uma vaga lá. E graças a Deus deu tudo certo, né, graças a esses profissionais, que me acendeu o desejo dessa área da docência, que me acendeu esse desejo de poder ter esse olhar. Eu não tenho, né, eu faço pedagogia e eu sempre brinco lá na sala que eu não vou trabalhar com criança. Eu não, né, cada um tem que ter o autoconhecimento de saber com o que quer lidar, né, e eu quero dar oportunidade, assim como eu fui
ajudada, né? Eu quero dar oportunidade para outras pessoas. Quero muito trabalhar com adultos, mas tenho vontade de trabalhar com adolescentes também. Tenho vontade de trabalhar com adolescentes problemas. Tenho vontade de ser aquela pessoa, aquele professor que está lá dentro e enxerga que aquele aluno que está sendo rebelde é aquele aluno que precisa mais ser olhado, é aquele aluno que precisa ser acolhido, é aquele aluno que eu quero trazer para mim e que, se eu conseguir dar uma luzinha de amor, de conhecimento, né, para essa criança, para esse adolescente. É uma coisa que, no caso, você não teve, né? Exatamente. Na sua época, que fez muita falta, né? Um professor com esse olhar. Exatamente. Mas me diz assim, qual foi a coisa mais transformadora que aconteceu na tua vida? Uma coisa assim, bem transformadora, que te mudou para sempre, assim, uma experiência, alguma coisa. Olha, eu não consigo te dizer assim uma experiência, sabe? Eu acho que foram conjuntos de coisas, mas voltando mais para a realidade presente, eu acho que o fato de eu ter me inserido no mundo acadêmico foi uma transformação muito grande para mim. Foi uma transformação de realidade, foi uma transformação de pensamento, foi uma transformação de autoestima, porque realmente eu já estava restaurada em muitos pontos. Mas esse ponto, né, isso eu quero falar que há uma competição, e essa competição é só minha comigo mesma. Porque o que o ser humano, a criança, botando a sua criança interior, quer? Dar orgulho para os seus pais, certo? Toda criança quer ser o orgulho do papai e da mamãe. Eu não fui. Tá tudo certo, né? Então essa competição, só que os meu irmão e minhas irmãs deram muito orgulho. Sabe, meu irmão faz mestrado lá, a minha irmã mestrado, doutorado, a outra também, sabe? São pessoas muito cultas, que deram muito certo na vida. E eu. E essa competição nunca veio deles para mim, como eu falei, de mim. E isso acabou, porque eu entendi que cada um tem o seu valor, né? Mesmo eu estar buscando uma graduação aos 41 anos, o meu valor não é medido por isso, não está nisso. Está em todo um conjunto de uma realidade de que eu vivi e de que eu superei. E que eu sou feliz hoje olhando para trás, porque tudo que eu passei me fez estar preparada. Eu não ia aproveitar a faculdade aos 20 anos, 17, 18. Eu ia, como nossa professora falou essa semana, eu ia passar pela faculdade. Porque eu não tinha maturidade para isso, né? Tem gente que amadurece aos 18, tem gente que amadurece aos 30, tem gente que está com 60 e não está amadurecendo ainda. Então, isso fez com que eu possa aproveitar. Nossa, tipo assim, tudo que a gente aprende lá, eu me dou ao máximo, sabe? Nada é pouco, é bobeira para mim. Sabe? Cada conteúdo, cada trabalho, Porra, se eu tiro 9,5, não pode falar palavra no YouTube. Se eu vi o meu erro, beleza. Se eu não vi, eu vou questionar. E já fui várias vezes e veio o meu 10. Entende? As minhas notas no boletim nunca passaram de 9. Então, tipo assim, isso é o quê? É tudo que eu fiz lá atrás, é tudo que eu passei lá atrás que me fez aproveitar ao máximo essa oportunidade. Bem, gente, nós vamos continuar aqui a entrevista, mas antes quero pedir para você que está chegando agora no nosso canal, que você se inscreve, que você compartilhe o vídeo, ativa o sininho e as notificações para toda vez que a gente soltar um vídeo, chegar aí, você curtir, aproveitar todo o nosso conteúdo, nossa entrevista, não é, Lu? E é só o começo, estamos começando agora o nosso canal aqui no Dia Internacional da Mulher e vamos continuar com várias entrevistas interessantes, várias pessoas serão convidadas e espero que seja muito bom para vocês, porque para nós está sendo muito gostoso saber
dessa realidade, histórias de vidas contadas aqui, que são motivadoras. Esperamos muito, não é, Lu? Que motivem vocês muito, que vocês não estão sozinhas, que tem histórias maravilhosas que inspiram vocês, que levam vocês, mais longe, que não é para parar. Nunca pare. Nunca é pra gente parar. Nunca pare, porque o melhor sempre está por vir. Não pare, não desista, caminhe, lute, porque na nossa vida só não tem remédio quando a gente vai embora. Enquanto a gente tem vida, tem esperança, tá bom? E agora vamos aqui continuar com a Lu. Vou fazer uma pergunta aqui para ela. Fala alguma frase assim, inspiradora, alguma palavra inspiradora para esse povo que está assistindo a gente agora, que possa motivar essas mulheres, né? Para elas que talvez estejam vivendo uma experiência parecida com a tua. Olha, eu vou entrar numa área que é muito peculiar, mas é uma frase que me segue a vida toda. É tudo posso naquele que me fortalece. Sei que cada um tem a sua crença, mas a minha crença é Deus e nesses momentos eu sempre tive, né, ali é a minha força, né, onde é a minha força. E outra frase que eu gosto muito de falar, como nós, como seres humanos, somos errôneos, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sempre friso, e não a minha, e não a minha, e não a minha. Porque sempre que eu fiz a minha vontade, não deu muito certo. Se a minha vontade coincidir com a sua, beleza. Se não, fica com a tua mesmo. Então eu vou dizer, esse bate-papo gostoso, sim, que eu tenho com Deus, esse relacionamento que é um relacionamento, como é que eu posso dizer? Íntimo, um relacionamento íntimo que eu tenho com Deus, é o que me segue. Eu sei que cada mulher que estiver ouvindo agora e que possa estar passando por algum tipo de dificuldade, que esteja passando por algum relacionamento tóxico, que esteja passando por um fim de casamento, saiba que Deus está sempre pra gente e que a gente sempre pode fazer outras escolhas. E que tudo depende das nossas escolhas. Que se ontem eu escolhi errado, hoje eu posso escolher certo, né? Cada dia é uma nova chance que Deus dá pra gente fazer diferente, né? Pra gente não se deixar abater, não se deixar melancolizar ou querer culpar Deus e o mundo pelas coisas que acontecem, coisas ruins que possam estar acontecendo, e sim olhar para si, ver qual a minha parcela de responsabilidade, que eu não gosto da palavra culpa também, qual a minha parte de responsabilidade, o que eu posso fazer para modificar isso, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo para modificar a minha realidade hoje. Eu vou pegar o teu gancho e vou te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que já tem o objetivo assim trilhado, ou você é daquelas que não? Deixa ver o que vai se abrir aqui, deixa a vida me levar. Como é você? Totalmente Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Totalmente. Os caminhos vão se abrindo e você vai agarrando as oportunidades. Sim. É uma coisa leve, né? Sim, é uma coisa leve. Eu também, eu me programo, mas só que eu também sou assim igual você. Coisa leve, é tão gostoso, sim, né? A gente viver isso. E agora, para finalizar esse bate-papo gostoso aqui com você, vai ser perguntas rápidas. Bate-bola. Bate-bola. Eu vou fazer a pergunta e você responde com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Deus. Tudo. Família. Bem maior. Saúde. Preciso. Filhos. Amor. Gente, ela quase se emocionou agora. Filhos é como se fosse um tudo aqui na Terra, né? Porque, como dizem, o amor de uma mãe não se mede, né? Não. Não tem nem palavra para falar quando uma mãe perde um filho. Né? Então é muito forte. Então, vamos lá. Casamento. Experiência. Parceria. Então é isso, vamos finalizar. Então eu quero muito agradecer aqui a presidenta Luciana Camila, que esteve presente aqui conosco nesse nosso canal, nessa nossa estreia aqui no YouTube, no nosso canal Conversa com Chá.
temos aqui chá, temos aqui nossa comidinha e nossos chazinhos aqui, para que seja uma conversa bem informal, bem gostosa. Quero agradecer muito a Lulu, muito obrigado pela tua presença, pela tua entrega nesse canal. Eu estou muito feliz, um pouco nervoso, né, que é a primeira vez, né, que a gente está fazendo assim esse vídeo nesse canal. Mas eu quero muito te agradecer e dizer que você é uma pessoa que agregou muito a esse canal no primeiro dia. E começamos com o pé direito no Dia Internacional da Mulher. E além de ser no Dia Internacional da Mulher, com uma mulher forte, com uma mulher corajosa, uma mulher que não tem medo do que apareça, né? Pelo que você demonstrou aí, você está aberta a enfrentar, né, tudo que vier aparecer com fé em Deus, muita fé em Deus, né? Não porque você se acha superior, mas porque Deus está com você, a gente percebe isso. E quero te agradecer muito e dizer que foi um prazer conviver, né, viver esse momento aqui com você, né? A gente já se conhece da faculdade, mas hoje foi uma coisa muito mais especial, muito mais íntima, né? Então, muito obrigado. E é isso. Vamos dar tchau, pessoal, lá. Tchau, pessoal. Obrigada, Neto. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau. Beijos.